Esse é o terceiro vídeo de 5 da série As Primeiras Guerras, Primeiros Conflitos. E eu te convido para mergulhar no universo bíblico. Vem comigo conhecer as raízes dos conflitos, os detalhes que ninguém comenta e fazer as perguntas que ninguém tem coragem de fazer. E se você, assim como eu, é novo por aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Vamos desvendar aí esse almanaque bíblico. O primeiro assassino da história não nasceu violento. Ele não acordou um dia e decidiu: vou matar o meu irmão? Então talvez a pergunta não seja por que Caim matou Abel. A pergunta é muito mais perigosa. Como alguém que fala com Deus chega ao ponto de matar o próprio irmão? O problema não nasce no campo. Se você acha que essa história começa em Gênesis 4, você já caiu do cavalo. Mas por falar em cair do cavalo, o vídeo sobre o apóstolo Paulo já está no forno, tá? Então, essa história começa antes, muito antes. Começa quando um ser perfeito, lá no céu, decidiu que obediência era uma coisa relativa. Lembra da história? Lúcifer não queria deixar de morar no céu. Ele só queria fazer as coisas do jeito dele. Agora olha isso. Caim não rejeita Deus. Ele só rejeita a forma de Deus. Você percebeu o padrão? Percebeu a semelhança? 2 irmãos, 2 caminhos. Adão e Eva agora já estavam fora do jardim, carregando a culpa, a dor e a promessa de que um descendente pisaria na cabeça da serpente. Lembra lá de Gênesis capítulo 3, verso 15? Talvez, só talvez, Eva olhou para Caim e pensou: é esse o prometido? Mas não era. Curioso, né? O primeiro filho já nasce cercado de altas expectativas. Mas então nasce Abel, sem destaque, sem pressão aparente, o patinho feio da família, mas com algo diferente. Ele compreendia o que Caim não quis entender. Deus já havia deixado claro como deveria ser a adoração lá no Éden, quando ele cobre Adão e Eva com peles de animais. Ali, pela primeira vez, algo inocente morre para cobrir a culpa do homem. Um símbolo claro de sacrifício, de substituição, de redenção. Abel entendeu isso muito claro. Por isso, ele trouxe um cordeiro para o sacrifício. Não era só uma oferta, era fé e obediência. Caim também traz uma oferta, uma bem diferente do que Deus havia pedido. Mas não por falta de conhecimento. Caim sabia o que Deus queria, mas ele decidiu fazer diferente. E aqui eu penso em mim, quando quebro a cara ao fazer algo diferente do que Deus pede. Caim traz o fruto da terra. Agora pensa comigo, não era algo ruim, não era pecado plantar, não era errado colher. O que Caim levou era o melhor que da terra se podia nascer. O problema aqui não era o que ele ofereceu, mas foi o que ele rejeitou. Ele rejeitou a necessidade de sacrifício. Na prática, Caim estava dizendo: Deus, eu não preciso de redenção. O que eu faço já é suficiente. Isso é a raiz de todas as crenças baseadas no que o eu acha. Mas observe o detalhe similar. Ele não destrói Caim, não castiga imediatamente. Lembra do anjo rebelde? Ele aconselha. Lá em Gênesis capítulo 7 está registrado isso aí. E ele pergunta assim: olha, se procederes bem, não serás aceito. Deus basicamente diz: Caim, você sabe o que precisa fazer para ser bem-sucedido. Mas a centelha da morte já nascia do coração de Caim. Agora, só pra gente pensar, você já se olhou no espelho e se sentiu como Caim? Eu já. E nesse ponto da história é possível você observar uma curiosidade sombria. O texto não descreve o momento exato, é sem detalhes, sem dramatização. Só uma frase direta: Caim se levantou contra Abel e o matou. Mas eu creio que é bem possível a gente imaginar o porquê do silêncio do texto. É porque o foco não é o ato, mas o caminho trilhado por ambos até o ato. Caim matou Abel muito antes de feri-lo com uma pedra. No verso 8, Caim convida Abel para ir ao campo, mas quando Deus pergunta: cadê teu irmão? Caim responde com um cinismo escalafobético: por acaso eu sou o guardador de meu irmão? Acaso ando com ele pendurado no pescoço? Mas então Deus diz algo tão profundo que até Caim, o primeiro de seu nome, tremeu na base: o sangue do teu irmão clama da terra. Gênesis capítulo 4, verso 10. Eu pergunto, por acaso o texto sugere que Caim enterrou o irmão? Talvez. Comenta aí o que você pensa. Agora vem a parte desconfortável. Caim não era ateu, não era pagão, não era alguém de fora. Caim participava do culto. Talvez até cantava no coral com seu irmão. E mesmo assim, estava perdido. Você já se olhou no espelho e se sentiu sem rumo, perdido? Eu já. E como? Quantas pessoas hoje estão exatamente assim? Frequentam, participam,
participam, levam suas ofertas ao Senhor, mas nunca se renderam, nunca aceitaram o sacrifício. Quantas vezes já me peguei no conflito de meus pensamentos que me colocam no vale da decisão? A guerra continua, você sabe. Existe uma luta invisível entre dois senhores, dois mundos. Essa história nunca foi só sobre dois irmãos. É sobre dois tipos de fé. Uma que se submete, outra que tenta negociar com Deus. Mas no fim, Caim não foi rejeitado porque errou. Ele foi rejeitado porque não quis mudar. E quer saber? Eu nem vou te perguntar se você conhecia essa história. A pergunta que cabe nesse exato momento é se nós estamos oferecendo uma oferta a nível Abel ou se estamos insistindo em agir como Caim, deixando a vida levar.